Olá, eu sou o pastor Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, professor de exegese e publisher editorial. É uma grande alegria para mim ter você aqui neste podcast Exegese e Exposição. Participe! Sugira novos temas para que eu esteja tratando aqui nos podcasts. Eu quero aproveitar para convidá-lo também a assinar o meu canal do YouTube, especialmente para ter acesso à playlist Exegese e Exposição, onde há vários vídeos que você pode ampliar ainda mais o seu conhecimento bíblico. Se você quiser, também tem um grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição. Há também cursos gratuitos meus na plataforma Udemy. É só você acessar e participar desses cursos gratuitos. E no final você ainda consegue um certificado de conclusão desses cursos. Vale muito a pena. E um curso muito especial que eu quero chamar a sua atenção é o curso Introdução à Exegese Bíblica. Nesse curso, eu te ensino passo a passo da metodologia exegética usada pelos profissionais da área. Eu tenho a certeza de que você será muito edificado ao conhecer o passo a passo desse método de exegese bíblica. É importante você saber que para fazer esse curso, não há necessidade de conhecer grego e hebraico. Na verdade, você pode usar o conhecimento das línguas originais da Bíblia, caso você já o tenha, mas não é uma condição essencial para que você possa fazer o curso. Então, vale a pena conhecê-lo. Clique no link que está na descrição deste podcast. Vamos então estar começando nossa palestra de hoje. Eu convido você a estar abrindo a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 12. Neemias, capítulo 8, de 1 a 12. Que diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estando atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias,
Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam o que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador e o sacerdote, Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis e nem choreis. Porque todo o povo chorava, e ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que eles fizeram fazer. Meus amados, esse texto aqui fala para a gente sobre um grande momento da vida da nação de Israel. Após o terrível momento de cativeiro babilônico, Israel estava em uma situação muito precária como nação. E então, um dos motivos pelos quais Israel estava longe da presença de Deus e enfrentando a situação de cativeiro, um dos motivos era a idolatria que a nação havia caído, havia se deteriorado. Deixaram de obedecer à lei de Deus, deixaram de louvar unicamente ao Senhor, que é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Deixaram também de estar servindo a Deus conforme a lei prescrevia. Então o que acontece? Quando o povo pôde aos poucos estar voltando para Jerusalém, em Zorobabel, também sob a liderança de Esdras e Neemias, o povo foi voltando do cativeiro aos poucos. E esse retorno do cativeiro para a cidade santa, para Jerusalém, dos muros da cidade, da própria cidade e do templo do Senhor. Enquanto tudo estava em ruínas, eles estavam ali reconstruindo tudo, começando praticamente do zero. E quando estavam ali, revolvendo os escombros para a reconstrução do templo, especialmente, eles acharam algo preciosíssimo. Acharam os rolos do livro da lei de Moisés. Porque eles haviam negligenciado há tanto tempo que com a tomada, inclusive, de Jerusalém, os rolos ficaram escondidos, ficaram jogados ao léu. E eles acharam e fizeram uma festa enorme, porque acharam os rolos da lei de Moisés. E é interessante que quando Neemias e Esdras acharam aquele livro sagrado, eles prepararam tudo, inclusive improvisaram um púlpito, e lá estava Esdras e Neemias, conclamando a nação inteira, que ficaram em pé, atentos, ouvindo e interessados à lei de Deus, como nunca haviam ouvido com aquele mesmo interesse antes. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus desde a alvorada, aproximadamente umas 5 horas da manhã, até ao meio-dia. Sem comer, sem beber, completamente em jejum, de forma desconfortável, porque estavam em pé, mas ouvindo interessados à lei do Senhor. É interessante a gente perceber também qual era a postura de Esdras e Neemias ao estarem falando sobre a lei. Veja aqui no versículo 8. Nós vamos reler aqui apenas o versículo 8. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam o que lendo se entendesse. Como assim? Eles precisavam explicar, porque o livro da lei
estava escrito na língua hebraica. Mas o povo já não falava praticamente o hebraico. Por causa mesmo do cativeiro, eles começaram a se misturar com a língua babilônica. E então nasceu-se ali uma nova vertente de uma língua antiga. Pela mistura do hebraico com a linguagem babilônica, surgiu-se então ali a língua aramaica. E o povo já estava falando aquela língua aramaica, que era parecida com o hebraico, mas não era completamente igual, porque se fosse completamente igual seria a língua hebraica. Então o povo precisava que lesse a lei de Moisés, que estava escrito em hebraico, e ao ler-se a lei em hebraico, que se explicasse ou se traduzisse para o aramaico. E então o povo realmente conseguiria entender aquilo que Deus queria falar na sua lei. E aqui temos um princípio importantíssimo, que possibilitou a preservação de Israel como nação, porque eles estavam recebendo novamente a lei que havia se perdido, numa linguagem que eles próprios conseguissem entender. Houve uma tradução ali. E esse princípio importantíssimo, ele vem sendo utilizado ao longo dos séculos. Desde a Reforma Protestante, a Bíblia ela começou a receber o esforço de ser traduzida para as línguas das nações. Porque das traduções clássicas, temos o Antigo Testamento escrito originalmente em hebraico, temos a primeira versão da Bíblia, que é do hebraico para o grego, e essa tradução foi feita pelos rabinos. E depois disso, temos uma outra versão clássica já, com o Antigo Testamento em hebraico, o Antigo Testamento em grego, e o Novo Testamento também escrito em grego. Surgiu-se a versão Vulgata Latina, que então em toda a Idade Média, essa versão em latim é que era utilizada em todas as missas da Igreja Católica. Mas aí o que acontece? O povo também já não falava latim. O latim era uma língua praticamente morta, em que só era usado, como ainda hoje é usado, nos missais da Igreja Católica. Então, com o movimento da Reforma Protestante no século XVI, com Martinho Lutero, com João Calvino, com Wycliffe na Inglaterra, e na rebarba desse movimento de reforma, já no século XVII, nós temos João Ferreira de Almeida, um padre que, na esteira desse esforço da reforma protestante em entregar a Bíblia nas línguas dos povos para que o máximo possível de pessoas tenham acesso à palavra de Deus, nasce João Ferreira de Almeida, que ainda jovem começa a sua tradução do Novo Testamento. Depois de publicar o Novo Testamento no século XVII na Batávia, em língua portuguesa pela primeira vez, e logo depois começa alguns processos de revisão do Novo Testamento e também começa a tradução do Antigo. Só que João Ferreira de Almeida morre antes de completar o Antigo Testamento. O fato é que a gente percebe aqui esse florescer de diversas versões da Bíblia nas línguas conhecidas, e ainda hoje a Bíblia é traduzida para outras línguas, especialmente línguas de povos indígenas, línguas de povos não alcançados ainda, da conhecida janela 1040, daqueles que se envolvem com o trabalho de missões e o trabalho de pregação para esses povos que não conhecem ainda a palavra de Deus. Ainda há povos hoje que recebem a Bíblia traduzida para o seu idioma, porque ainda há esse serviço prestado por tradutores
que se envolvem com esse trabalho missionário mundial. Mas o fato é que mesmo assim a gente vive hoje numa realidade, aqui no meio evangélico especialmente, em que o povo, no Brasil o povo já lê pouco. E no meio evangélico, pelo menos o povo lê a Bíblia. Mas será que o nosso povo lê a Bíblia bem? Será que o nosso povo entende tudo o que lê na palavra de Deus? Essa é uma questão que a gente, às vezes, fica refletindo. Eu acho que é uma experiência de todos nós. Eu já passei por isso. Creio que alguns irmãos aqui ainda enfrentam essa dificuldade de pegar um texto da Bíblia, numa versão como a Almeida Revista e Corrigida, que é essa versão que eu estou usando aqui, que era um pouquinho só diferente, que é a Almeida Corrigida Fiel. Ela é muito próxima da Almeida Revista e Corrigida. E então, algumas pessoas se deparam com palavras como concupiscência. Se deparam com expressões que são expressões muito arcaicas para a nossa tradição, para a nossa linguagem que nós usamos hoje. O que estamos fazendo agora é o objetivo de falar para vocês sobre algumas versões da Bíblia, como identificá-las e também como usar uma série de alguns passos muito simples e práticos para você interpretar e entender a Bíblia de um modo muito mais coerente e muito mais prático também. Ok? Vamos por parte, então. Primeiro vamos falar um pouco das versões da Bíblia. Eu gostaria que você estivesse tomando notas aí, se você tiver condições, porque existem duas formas principais de se traduzir a palavra de Deus. É 2 estilos de tradução, digamos assim. 2 principais. E é claro, existem Bíblias que usam o meio termo entre esses 2 principais tipos de tradução. Mas eu quero falar para vocês então desses 2 principais que são os 2 extremos e vou dar exemplos aqui de Bíblias em português que usam um extremo ou outro ou fica no meio termo entre essas 2 formas. O primeiro estilo de tradução da Bíblia para uma língua qualquer, inclusive em português, é conhecido como tradução de equivalência formal. Tradução de equivalência formal. O que é essa tradução de equivalência formal? É uma tradução muito mais próxima do que de fato está escrito na língua original. Então, por exemplo, o que é verbo em hebraico ou no grego é traduzido para o português exatamente como um verbo. O que é substantivo é traduzido literalmente como substantivo, um adjetivo. Então você vai percebendo que não chega a ser uma tradução interlinear, que é a palavra original com a palavra em português logo abaixo. Não chega a ser isso, porque seria de entendimento inviável você fazer uma leitura interlinear e publicar para o povo ler na igreja. Né? É praticamente impossível entender uma tradução interlinear extremamente literal. Mas existem versões de equivalência formal, como eu estou falando, que ela é própria para a leitura no culto, no estudo bíblico, até para a leitura hoje, né, usando a internet. Mas ela preserva praticamente 90% a 95% da literalidade do que está escrito nos originais em que a Bíblia foi escrita. Então é uma tradução que para aqueles que se esforçam para entender o que realmente o texto bíblico original diz, vai procurar uma tradução de equivalência formal. Quais são as traduções de equivalência formal? Primeiro, uma tradução interlinear, como eu já falei, existem algumas no mercado. O Novo Testamento grego interlinear. Então é o texto grego e embaixo de cada palavra grega, a palavra literalmente equivalente a ela, uma debaixo da outra, quase como se fosse numa tabela. Isso é para quem se preocupa em fazer a tradução e quem quer estudar os idiomas originais da Bíblia, que não é o caso, talvez, da maioria dos irmãos aqui. Mas existem, como eu disse, versões
de equivalência formal que já existem no mercado e que nós podemos usar. Algumas até os irmãos já devem usar. Por exemplo, essa aqui que eu gosto de usar ultimamente é Almeida Corrigida Fiel. Ela é extremamente literal. Um exemplo está na pregação que eu fiz no domingo passado sobre 2 Timóteo, capítulo 2, de 14 a 17, em que nesse texto aqui aparece de verdade o que está escrito ali, que é a heresia dos falsos mestres espalharia como gangrena. E é como realmente está no texto grego. Está um pouco dessa literalidade, como inclusive a nova versão internacional já traduziu como câncer e não como gangrena. Porque já quis fazer uma atualização no sentido muito próximo do que o texto realmente quis dizer. Então você percebe que há uma diferença nessa filosofia de tradução. Pode perguntar, querido. Essa aqui é Almeida Corrigida Fiel, que ela é parecida com a tradicional Almeida Revista e Corrigida, ela é bem próxima, mas ela toma algumas diferenças só na linguagem, na forma de tradução, mas ela é uma das mais literais que existem no mercado hoje. A outra, como eu disse, é a própria Almeida Revista e Corrigida, que ela também é bem próxima dessa tradução mais literal. Tá? Aí você pode perguntar, mas então a melhor tradução é essa literal? Não, depende do seu propósito. Se o seu propósito é, por exemplo, estudar o grego e o hebraico, comparando com uma versão em português mais literal, você vai usar uma versão interlinear e também vai comparar com a Almeida Corrigida Fiel ou a Almeida Revista Corrigida normalmente, né? Tem uma outra versão que também é considerada de equivalência formal, que é a Revista e Atualizada de Almeida. Só que ela toma um pouco mais de liberdade do que a Almeida Revista e Corrigida. Que liberdade seria essa? Ela já está saindo um pouco dessa hiperformalidade da tradução Revista Corrigida e Corrigida Fiel, e ela começa um movimento de aproximação do outro tipo de filosofia de tradução, que você vai anotar agora, é o outro extremo, chamada de tradução de equivalência dinâmica. É só você anotar aí. Tradução de equivalência dinâmica. O que seria essa tradução de equivalência dinâmica? É quando o tradutor da Bíblia ou a equipe que traduz o texto bíblico não está interessado tanto assim em ser no texto perfeitamente literal como está nos originais. Mas ele faz a tradução pegando a ideia principal e ele traduz para o pessoal de hoje, do século XXI, ele traduz para essa geração a ideia do que está no original do texto bíblico. Percebeu? Nas traduções de equivalência formal, o foco é o texto, o mais literalmente possível, do modo que faça sentido em português, mas sendo fiel ao texto original hebraico, aramaico e grego. As traduções de equivalência dinâmica não ficam presos ao texto original, pega só a ideia e traduz a ideia de um modo que seja mais palatável para a geração atual. Inclusive, eu estou falando aqui da edição Revista Atualizada de Almeida, ela já se aproxima um pouco mais, embora ela ainda seja considerada uma tradução de equivalência formal, porque ela é muito fiel aos originais, mas ela se aproxima um pouco dessa forma mais tranquila de você entender. Não tanto a Almeida Revista Atualizada, na última versão, que se não me engano foi a de 95. Oi, diga. 2007, né? Obrigado. Essa é a última, que 95 foi a corrigida.
Essa de 2007 foi a última versão da revista e atualizada antes de criarem a nova Almeida Revista e Atualizada. Foi feita em 2018. Esta nova Almeida Revista Atualizada, ela fez uma nova atualização. Para quem entende informática aqui, fez um upgrade da linguagem. O que já era bom, a versão revista atualizada já era boa, e eles fizeram esse upgrade, ou seja, atualizando por causa da linguagem que se atualiza. A nossa língua portuguesa já se atualiza. Só para que os irmãos entendam, eu vou citar aqui um exemplo muito clássico de quem dá aula de português que costuma usar para ilustrar essa questão da evolução de uma língua. No português arcaico se falava a vossa mercê. Depois, com o passar do tempo, falou-se vós me ser. Até por causa do modo como os escravos falavam. Não conseguiu falar vossa mercê, como era na língua portuguesa arcaica e clássica. Então falava vós me ser. Depois, com o tempo, esse vós me ser também evoluiu, virou você. Hoje, com a internet, já se fala VC. E naqueles mais preguiçosos, nem fala mais nem VC, fala C. Você fez, você saiu, você comeu, né? Você vê como a linguagem vai evoluindo, ou involuindo, né? Piorando, deteriorando, de acordo com o entendimento de alguns. O fato é que, gostando ou não gostando, toda a língua evolui, para o bem ou para o mal, mas ela evolui. Ela sofre mudanças ao longo do tempo. Chama-se, para quem estuda linguística, chama-se de evolução diacrônica de uma língua. Onde você percebe como essa língua evolui ao longo do tempo. Ok? Então, por que eu estou explicando isso? Para mostrar para você a necessidade, sim, de atualização da linguagem da Bíblia. Agora você entende o porquê que existem tantas versões diferentes da Bíblia. Várias pessoas já perguntaram, mas a Bíblia é uma só, para que tem tantas versões diferentes? Por causa disso. Por causa da filosofia de tradução, de equivalência formal ou de equivalência dinâmica, por causa também da própria evolução de uma linguagem, de uma língua. E a Bíblia precisa acompanhar para que ela continue sendo uma mensagem de Deus relevante para a geração, para as gerações atuais. Exemplos de versões da Bíblia com tradução de equivalência dinâmica. A revista corrigida, corrigida fiel e atualizada são consideradas traduções de equivalência formal. Equivalência dinâmica. A atualizada começa a se aproximar, novamente atualizada, ela também tem essa pegada de ser fiel aos originais, mas ao mesmo tempo ser palatável para as gerações atuais. E aí você tem os extremos. A NVI, Nova Versão Internacional, ela é um outro exemplo de tradução de equivalência dinâmica. E ela é muito bem feita. Ok? Ela é muito confiável e muito bem feita, só que ela não vai buscar aquela tradução mais literal, mas ela pega o sentido porque é a filosofia de tradução da NVI. E tem as versões boas, por exemplo, a NVT, que é uma versão até atual, também é uma paráfrase. Você pegar essa filosofia da equivalência dinâmica e aumentar o nível de equivalência dinâmica, não é? E você buscar fazer um texto que está mais preso à ideia do que o texto bíblico quer dizer. Então a NVT, a Nova Versão Transformadora, edição Mundo Cristão, ela é uma paráfrase, portanto, de equivalência dinâmica, e ela é muito bem feita também. Ok? Então, tanto a NVT quanto a NVI, elas são versões de equivalência dinâmica que dá para se confiar. Fala, meu irmão. Salmo 92:10. Como está aqui na corrigida fiel? Porém, tu exaltarás o meu poder,
como do boi selvagem, serem ungidos com óleo fresco. Olha que interessante. Chifre. É uma questão cultural. Um bom exemplo que você deu. Exato. Na versão revista corrigida está chifre. Por quê? Porque em hebraico a palavra que aparece é a palavra kefren. Kefren literalmente é chifre. E até tem uma situação interessante que quando Michelangelo foi fazer a estátua de Moisés, ele fez a estátua com 2 chifres em Moisés. Ué, olha, Zípora, o que você fez? Não foi nada disso. Na época da Bíblia, o chifre era o símbolo do poder, da força de um boi. Portanto, de maneira metonímica, que era uma figura de linguagem, metonímia, metonimicamente atribuía-se à pessoa, quando falava que a pessoa tem um chifre, quer dizer que a pessoa tem poder. Por isso que nos textos proféticos do Antigo Testamento, em especial, surge a besta que tem 10 chifres. É o poder exagerado que essa besta tem. É tudo um símbolo. É tudo simbólico. Aí quando você lê no Apocalipse, a besta que saiu do mar com 10 chifres, você imagina aquele Godzilla, enorme, saindo assim do mar, cuspindo fogo, tacando raio e aquela coisa toda. Não é isso, isso é simbólico. Não espere Godzilla. No Apocalipse não haverá Godzilla. Não haverá King Kong gigante, nada disso. Esqueça. É tudo símbolo. Entendeu? E esse exemplo que ele deu é interessante. Aqui na Corrigida Fiel, embora ela seja bastante literal, ela optou, a equipe que traduziu a Corrigida Fiel, optou por traduzir como poder. Mas de fato não faz sentido. Os meus olhos, porém tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Quer dizer, faz sentido, mas não tanto quanto aquela ideia do chifre, como está na revista corrigida. Tu exaltas, exaltar é levantar, não é? É a mesma ideia. Levantará porque é para o futuro, e exalta é no presente, Mas o sentido é o mesmo. A questão aqui é o que ele sublinhou, No original está chifre. E por causa disso, Michelangelo tomou também de modo muito literal e colocou 2 chifres na cabeça de Moisés. O poder, a ideia do chifre é a ideia do poder. O poder. Então, poder, força, tudo é simbolizado pelo chifre, pela presença do chifre no Antigo Testamento. Isso é uma forma hebraica antiga de se falar, que chama-se hebraísmo. Ok? Bom, deixa eu continuar então. Então, outros exemplos de Bíblia de equivalência dinâmica, que essas eu particularmente acho que tem problemas na tradução. Mas eu vou falar porque elas existem no mercado. Bíblia da linguagem de hoje, ou a nova tradução da linguagem de hoje, feita pela Sociedade Bíblica do Brasil. Por que ela tem problema? Tem problema para quem conhece o texto original. Então ele percebe que a tradução é dinâmica demais para o gosto de quem está conhecendo hebraico, aramaico e grego. Mas qual foi o objetivo da nova tradução na linguagem de hoje? Que foi uma das pioneiras no Brasil de tradução na equivalência dinâmica. Foi produzir uma versão que se distanciasse ao máximo dessa forma muito arcaica de tradução, até mesmo para atualizada, para poder você usar como evangelização. Então, para os propósitos da nova tradução na linguagem de hoje, ela é uma boa versão. Porque você pode dar, por exemplo, para alguém que nunca leu nada de Bíblia, conhece nada de Bíblia, e ela vai conseguir ler. Qualquer criança consegue entender como está na nova tradução na linguagem de hoje. Só que para quem conhece grego e hebraico e quer priorizar uma tradução que seja mais fiel de verdade ao que está escrito nos originais, essa é uma tradução que pode torcer o nariz, Que a pessoa que tem esse propósito
pode torcer o nariz. Uma outra versão também, que é razoavelmente próxima da Nova Tradução da linguagem de hoje, é a Bíblia Viva. Ela também é boazinha, ela é fácil de se entender, mas é o mesmo problema da Nova Tradução da linguagem de hoje. Ela toma certas liberdades que, para aquele que conhece os originais, ele vai sentir muita diferença e geralmente não gosta. Mas a gente usa mais para fazer comparação e de repente pegar, porque na verdade essas traduções de equivalência dinâmica, elas são quase uma interpretação do que propriamente uma tradução, tá? E às vezes você fica dependente demais do que o autor ou a equipe que traduziu, como ele interpretou, né? E você fica refém da interpretação alheia. Se você realmente quer levar a sério o seu estudo bíblico, você precisa usar uma tradução de equivalência formal, que é como está quase que literalmente no texto original, e então você pode ter mais segurança do que de fato está escrito ali, e não você ficar bebendo uma interpretação como se fosse meramente uma tradução. Ok? A Bíblia, a Mensagem, de Eugene Peterson, também é considerada uma paráfrase, embora também seja interessante, mas ela é uma paráfrase, não pode ser considerada uma tradução. Ok? Bom, essas são assim, as mais conhecidas, as principais. Tem também versões católicas e judaicas que são boas para você poder comparar. Eu vou falar 3 versões católicas que eu recomendo, que são de boa qualidade. O restante é restante, né? Mas essas 3 são de boa qualidade. Se você quer fazer um estudo comparativo de versões, comece com essas 3. As 3 versões católicas, portanto, que eu recomendo. A primeira, que é a melhor de todas, é católica, portanto, ela vai ter os livros apócrifos também. São aqueles 7 livros fora da nossa Bíblia, que não tem valor de palavra de Deus, mas é bom você conhecer, saber que existe, porque eles têm valor histórico. São a Bíblia de Jerusalém, portanto, ela é bastante recomendada, ela tem inclusive valor acadêmico. Qualquer exegeta que queira fazer um trabalho acadêmico de exegese vai citar a tradução da Bíblia de Jerusalém. Ok? Os comentários, eles são até bonzinhos, mas não é essa maravilha toda não. Porque elas têm como toda a Bíblia católica, tem aquela visão ecumênica, né? Que aí foge da nossa percepção do que seria realmente uma Bíblia adequada como palavra de Deus. Mas vale a pena você conhecer e ter, porque ela é uma boa tradução, o texto é bem traduzido, tá? Outra versão católica que eu recomendo é a TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Ela, como o próprio nome diz, ela é ecumênica, ou seja, uma equipe de vários grupos cristãos, inclusive pastores evangélicos, participaram da equipe de tradução da tradução ecumênica da Bíblia. Ela é inferior à Bíblia de Jerusalém, mas ela também vale como tradução usada nos meios acadêmicos também. A última versão católica que eu recomendo, essa eu recomendo porque eu gostei muito da visão do tradutor, que foi o Luiz Alonso Choquel. Ele já é falecido, era um hebraísta muito famoso e competente, se não me engano da Espanha, ele era espanhol. Ele já é falecido, mas ele produziu a Bíblia do Peregrino. A Bíblia do Peregrino, que é uma versão que é bastante interessante na sua tradução, porque ela busca o sentido da cultura judaica antiga. E ela transparece isso no texto, só que não faz como as Bíblias judaicas que eu vou falar aqui, de 2 que são mais conhecidas no mercado, né? A Bíblia judaica, ela, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, especialmente essa que eu vou falar, que você pode anotar aí, é a Bíblia judaica completa. A Bíblia judaica completa, ela é uma tradução feita por um rabino messiânico, por um rabino especialista em linguística, que acredita que Jesus é o Messias. Então ele traduziu tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento também, respeitando os nomes, as pronúncias e a cultura
judaica. Então, você lendo na Bíblia judaica completa, você pode ter um pouco de dificuldade. Por quê? Porque a ordem dos livros é diferente, porque ele segue a ordem dos livros da Bíblia hebraica, que é um pouco diferente das que nós usamos hoje, não é? Na língua portuguesa, nas Bíblias evangélicas. E você também vai ter dificuldade com os nomes de pessoas e lugares. Por exemplo, João, em hebraico, é Yohanan. E é assim que vai aparecer na Bíblia judaica completa. Não vai ser João, vai ser Yohanan. Não vai ser Moisés, vai ser Moshe. Não vai ser Abraão, vai ser Avraham. É assim que vai aparecer na Bíblia judaica. Então, se você tem interesse em conhecer e resgatar essa pronúncia e esse clima cultural da cultura judaica no texto bíblico, a Bíblia judaica completa, ela é interessante para que você faça esse resgate e tenha esse conhecimento. Tá? E ela é feita por um rabino judeu, tá? Que reconhece Jesus como Messias. Não é qualquer um aventureiro, não. Oi? A versão de Figueiredo, ela foi baseada na Vulgata Latina. Então ele pegou a Vulgata, que já é uma tradução, não fez questão alguma de consultar os originais, foi direto do latim para o português. Então é interessante você ler a tradução de Figueiredo, que é uma versão católica antiga, né, clássica até. É interessante para que você conheça como é a primeira versão, quer dizer, a segunda versão da Bíblia, que é a Vulgata Latina, já em língua portuguesa. Entendeu? Então, ela é interessante para quem estuda e faz a exegese. Mas para você que talvez não queira se aprofundar tanto assim, é uma versão que eu não recomendo, porque não é baseada nos originais. Ela é baseada na Vulgata Latina, tá? Mas ela é interessante para quem tem esse conhecimento. Com certeza é uma editora católica. Eu já andei procurando ela para comprar, só achei em sebo. Não achei em livraria com edição nova, não. Mas se você achar e você quer estudar e aprofundar os seus estudos de comparação de versões da Bíblia, é uma boa aquisição que você pode fazer, tá? Só saiba que ela não é uma tradução direta dos originais para o português. Ela é uma tradução do latim, né, da Vulgata Latina para a língua portuguesa, tá? Bom, fechando então, né, essas Bíblias judaicas, que eu falei da Bíblia judaica completa, o último exemplo de Bíblia que eu quero dar de uma versão judaica, que é a Bíblia hebraica da editora Sefer. A palavra Sefer em hebraico significa livro, e é o nome da editora que publica a Bíblia hebraica. Essa tem somente o Antigo Testamento. Mas ali é a versão completamente rabínica, sem nenhum tipo de ingerência do cristianismo. Por isso que é só o Antigo Testamento. E ali ele vai optar por traduções que vão estar mais de acordo com a tradição judaica. Inclusive usando até o Talmud e os ditos e as interpretações dos sábios judeus, tá? Então, se você realmente quiser conhecer e ampliar o seu estudo nesse nível, a Bíblia hebraica da editora Sefer, ela vai te ajudar nisso aí, tá bom? Alguma pergunta sobre versões da Bíblia para eu partir para a outra parte do nosso estudo de hoje? Oi? A Bíblia? King James, sim. A King James, ela é uma tradução clássica em língua inglesa. A King James Bible, né? Ela é uma versão clássica da língua inglesa, ainda hoje utilizada. Ela é equivalente ao inglês, o que é a revista corrigida para nós hoje. Ela é uma tradução de equivalência formal. E existe já, lançada pela PV Books aqui no Brasil, a versão em português da King James Fiel. Inclusive o pastor Idauro, ele atuou na revisão do livro de Romanos, da Epístola aos Romanos, da King James Fiel, tá? Ele ajudou lá um pouco na revisão na revisão teológica, né?
dessa parte da Bíblia. Porque ela é de equivalência formal, assim como essa aqui, a Almeida Corrigida Fiel. Ela é de equivalência formal. Então, tanto para a tradução dos originais, hebraico, aramaico e grego, para o inglês, que é a língua, a principal língua, né, a língua primária, né, que foi traduzida, né, a língua real, para o inglês, quanto também a versão em português também, da King James, fiel, ela usa esse mesmo princípio da equivalência formal. Assim como a corrigida fiel, e a atualizada, que já começa a se distanciar um pouco dessa visão de equivalência hiperformal. Ok? Bom, a segunda parte dessa palestra, que eu também prometo que ela não será longa, ela vai ser bastante tranquila da gente passar, eu quero dar para vocês dicas de como você entender melhor um texto bíblico. E se você quiser se aprofundar nessas dicas que eu vou dar aqui, que eu vou falar muito rapidamente, eu tenho um curso gratuito na plataforma Udemy. Você procura lá Udemy, que se escreve apenas com U, né? Udemy, né? Com Y, mas se pronuncia Udemy. Você pode procurar lá um curso gratuito, totalmente de graça, que você faz com aulas em vídeo, que eu postei ali. E você no final ainda pode pegar um certificado de conclusão. Se você faz algum curso, algum seminário, você pode usar esse certificado de conclusão para ampliar as suas horas, né, de crédito acadêmico. Mas então, é um curso que eu criei chamado curso de Estudo Bíblico Indutivo. Esse curso ele é totalmente grátis e você pode ver de modo ampliado, com mais detalhes, o que eu vou falar aqui de modo muito rápido, para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. Tá? O que é o estudo bíblico indutivo? É um método específico de você fazer o estudo bíblico, só você e a Bíblia. No máximo você usar versões diferentes da Bíblia em português, para você comparar e você usar isso como uma ferramenta. Qual é a ideia do estudo bíblico indutivo? É você, de forma indutiva, ou seja, você indo direto ao texto e cavando o que o texto te dá para você trazer para hoje. Não é? E você vai ficar o máximo possível independente, entre aspas, coloca aspas aí, essa independência, independente de pastores, pregadores e professores. Ou seja, você vai aplicando os princípios simples dessa técnica, você vai conseguir ler o texto, entendê-lo primeiro, para depois conferir se o que o pastor está falando no púlpito, se o que o professor está falando numa classe, está de acordo realmente com o que você leu, ou se não está. Claro que, então eu vou conseguir sair criticando todo mundo. Não, não é essa a ideia. A ideia é você ter uma postura crítica, assim, no sentido de você, de fato, buscar entender o que o texto bíblico diz, e então você ter mais segurança para fazer como está em Atos capítulo 11, que os cristãos de Bereia, quando ouviam o que Paulo pregava, eles voltavam para casa e procuravam na lei de Moisés o que estava escrito para confirmar se de fato o que Apolo pregava estava de acordo com as Escrituras. Essa é uma postura que a Bíblia encoraja. E como é que você pode fazer isso sem entender os princípios básicos de interpretação? É claro que esse método de estudo bíblico indutivo ele não é totalmente completo, porque para você interpretar a Bíblia você precisa de um curso um pouco mais avançado, mas você pode dar os primeiros passos para entender mais adequadamente a palavra de Deus, para que você possa pelo menos ler o texto e conseguir captar o que de fato o texto está dizendo. E não ficar seguindo a torta e a direito qualquer pregador aí de fundo de quintal que vai aparecendo por aí. Né? Então, esse método de estudo bíblico indutivo, ele consiste em 4 passos principais. Você vai anotar agora
uma palavra que eu vou te dizer. Tá bom? Quais são os 4 passos que eu vou sintetizar numa palavra só? A palavra-chave, a palavra mágica, você pode falar, não é o abracadabra, mas a palavra mágica é oika. O-I-C-A. Oika. Anota a palavra mágica. Oika. O-I-C-A. Cada letra dessa palavra ela simboliza um passo, e já está na ordem certa do que você tem que fazer, os passos do estudo bíblico indutivo. A palavra oika significa o seguinte: O de observação, I de interpretação, C de correlação, A de aplicação. O de observação, I de interpretação, C de correlação, A de aplicação. Oika. Esses são os 4 passos do estudo bíblico indutivo. Na observação, você vai ler o texto, na versão que você mais gosta e mais usa. Se tiver outras versões, é o ideal que você tenha, você vai comparar e vai ler o texto inteiro que você quer entender nessas outras versões. Aí depois de acabar de ler, você vai ler o texto novamente, depois vai ler de novo, 10, 20 vezes, até o texto ficar vivo na tua cabeça. Então, nesse primeiro passo, que é o O de observação, você vai observar o texto, você vai ler o texto e vai tentar achar no texto detalhes que o texto diz. Como é que você vai achar detalhes? Fazendo perguntas ao texto. Olha, mas quais são as perguntas? Você já deve ter ouvido as perguntas básicas do jornalismo. Você vai fazer essas perguntas e achar no texto bíblico as respostas a estas perguntas. Quais são as perguntas básicas? O que? Como? Quem? Quando? Onde? Para quê? O que? O que está sendo falado no texto? Quem? A quem o texto se refere? Quem fala para quem? É Jesus falando só para os fariseus? Ele falando só para os discípulos? Ele pregando para a multidão? Numa praia? Você vai identificar os personagens que aparecem no texto. Quando? Em que época isso aconteceu? Você pode até não saber o ano exato, o dia exato, mas você pode saber o que veio antes e o que veio depois dos acontecimentos e vai se situar. Jesus falou a parábola tal antes de curar alguém e antes de partir para uma outra cidade. Você vai situar. Quando? Onde? O local. Onde que ele estava? No templo? Na cidade de Jerusalém, na rua? No tanque de Betesda? Você não vai fazer um exercício de criatividade inventando as respostas. Não. Você tem que ler o texto, ler o contexto e achar as respostas dessas perguntas. O que, quem, quando, onde, por quê ou para quê. Entendeu? Fazendo essas perguntas ao texto e achando as respostas ali, isso já... Escreve o que eu estou dizendo. Isso já vai te ajudar a compreender uma boa parte do que de fato o texto está dizendo. Essas perguntas que você faz, então, logo na primeira fase do estudo bíblico indutivo, que é a observação. Você vai observar detalhes, uma palavra-chave que se repete naquele texto. Por que o autor está repetindo essa palavra-chave? Tem um propósito, não é à toa. Por que ele está dando ênfase a isso? Entende? Você observando o contexto, nessa observação,
e fazendo as perguntas ao texto, você vai então perceber vários detalhes do que o texto está dizendo. Você vai perguntar também para o texto qual é o seu gênero literário. É uma parábola? É uma história? É um texto profético? É um texto poético? Tipo Salmos ou Provérbios? Que tipo de texto é? Essa observação também é importante para que você consiga interpretar o texto. Está tranquilo até aqui? Posso ir para o próximo passo? Posso? Está tranquilo? Então, depois da observação, o próximo passo é interpretação. Como o próprio nome diz, você vai interpretar o texto. Como é que você vai interpretar? Após fazer as observações, você vai agora perceber qual a mensagem, seja uma mensagem espiritual, seja o resumo da história, se for uma narrativa. Se você vai perceber também qual o objetivo daquela narrativa, usando os dados que você observou no primeiro passo. Então você observa os detalhes, faz as perguntas ao texto. Na interpretação você vai perceber qual é a mensagem principal que aquela passagem está dizendo para você. Pegou? Então, observação, interpretação, é basicamente isso. Próximo passo, terceiro passo. Correlação. Como assim correlação? Você vai correlacionar essa passagem que você está estudando com outras passagens parecidas no restante da Bíblia. Por exemplo, nos evangelhos, tem 4 evangelhos. Então, você vai perceber se aquela passagem de um evangelho, ela se repete nos outros evangelistas. Dentre os evangelhos, os 4, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos uns com os outros, apenas uma questão de ênfase. Mas eles narram praticamente as mesmas histórias. João, ele é um evangelho geralmente classificado à parte, porque é mais diferente dos outros 3. Ele narra, inclusive, detalhes que os outros 3 nem sequer citam. Então é interessante você fazer essa correlação. Se você está estudando em João, será que esse é um texto característico só de João, ou se também repete Mateus, Marcos e Lucas, nos sinóticos? Se for um texto que se repete, qual a importância dele? Porque ele se repete nos 4 evangelhos. Você percebe que aquela passagem tem uma importância talvez maior do que as outras passagens que não se repetem. A correlação, nessa terceira etapa do método de estudo bíblico indutivo, vai te ajudar, primeiro, a compreender o que a Bíblia, de um modo geral, fala sobre o assunto da passagem que você está estudando. Tá? É uma abordagem mais sistemática. Isso vai também te ajudar a talvez se prender a um detalhe daquela passagem única, Você se prende a um detalhe e acaba interpretando de modo equivocado aquela passagem. Então, quando você faz a correlação de modo adequado, você pega o que a Bíblia ensina nela como um todo, não apenas naquele texto que você está estudando mais detidamente, quanto também você evita de tirar conclusões erradas, porque você não fez por exemplo, se você pega um texto do livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, mas os católicos entendem que ele é um livro que não é inspirado completamente, mas ele é deuterocanônico, ele é do 2º cano, que a Igreja Católica entende o livro de Macabeus, o 2º livro de Macabeus. Lá em 2º Macabeus tem uma passagem que Judas Macabeu, que é um personagem principal do livro, ele fala a favor de você fazer orações e fazer cultos especiais para quem já morreu. Foi desse livro de Macabeus que a Igreja Católica tira a ideia de fazer missa de 7º dia pelos mortos. Só que nós, como evangélicos, não acreditamos que Macabeus seja um livro inspirado. Porque lá no final de 2º Macabeus, o autor do livro pede desculpas se ele cometeu algum erro.
Olha, eu fiz o melhor que pude com esse livro de Macabeus aqui. Então, se eu cometi algum erro, você me desculpa aí. Claro que não falou com essa linguagem, né? Uma linguagem antiga. Mas a ideia é mais ou menos essa. Eu fiz uma paráfrase, né? Do que mais ou menos está escrito no final de 2 Macabeus. Um livro que se propõe inspirado por Deus não pode pedir desculpas no final sobre se ele cometeu algum erro. Porque se um livro é inspirado por Deus, você tem a confiança de que ele não possui erros, ao menos dos seus autógrafos originais. Entende? Então esse livro não foi incluído no cânon da Bíblia. Ele, na verdade, entrou pelo cânon. Não é? Apenas a Igreja Católica é que aceita esse livro apócrifo. E para nós ele só tem valor histórico e mais nada além disso. Mas aí quando você faz então a correlação com o restante da Bíblia, você percebe que em outra parte alguma da Bíblia, ela endossa essa prática da oração pelos mortos. Só em Macabeus que tem isso. Então quando você faz a correlação, você percebe que uma prática é errada, é herética, desagrada o coração de Deus. Então você não pratica esse ato. Entende? Fazer a correlação adequadamente, ela te ajuda a evitar de falar bobagens. Ok? Então, O de observação, I de interpretação, C de correlação. E falta o último passo para a gente fechar então a nossa aula de hoje. O passo da aplicação. A aplicação é você pegar tudo que você já trabalhou até agora no texto, você ler novamente as suas observações, perceber qual a interpretação que você fez daquele substrato geral do texto, aquela ideia geral do texto. Você interpretou. Já fez a correlação, já conferiu o que a Bíblia fala sobre aquele assunto em outras passagens. E como é que você, quase já esquecendo, antes de ir para a aplicação, como é que você vai buscar as outras passagens para fazer a correlação? Na sua Bíblia, eu acredito que nessa aqui não tem, mas na sua Bíblia, pode ser que ela tenha as referências nas notas de rodapé lá embaixo. Ou em algumas Bíblias ela está ou no tem aquele númerozinho que você vê, ou aquela letrinha que você vê, em cima de algumas palavras do texto bíblico. Essa chama-se referência em cadeia. Então você observa qual é a letra ou o número e vai lá para o rodapé, ou para as marginais, ou para o meio, para a coluna do meio. E você vê a passagem referenciada ali, naquela letrinha ou naquele númerozinho que está ali. Quando você marca o texto para você não fechar e vai para outra passagem que aquela referência está te indicando, você tem ali uma das formas de você buscar passagens paralelas que falam do mesmo assunto do texto que você está estudando. Uma outra forma que talvez seja mais prática e mais fácil de você fazer, se você quiser usar livro, você vai procurar uma concordância bíblica. Existem livros chamados concordância bíblica, onde você vai procurar como se fosse um dicionário, com as palavras-chave colocadas em ordem alfabética nesse livro, e lá diz todas as passagens, ou pelo menos as mais conhecidas, que tratam daquela palavra-chave. Então você vai procurar amor. Você vai ver todos os versículos que falam sobre amor. Entendeu? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Ok, mas no celular eu sei que você tem. Em vez de ficar só usando o Facebook e o WhatsApp, até porque para ligar mesmo pouca gente usa para ligar, né? É mais o WhatsApp e o Facebook. Em vez de ficar só gastando tempo com isso, baixa um programa de Bíblia. Tá bom? Na sua Bíblia, eu recomendo o programinha YouVersion. Ela tem várias versões da Bíblia ali, inclusive para você comparar versões. Então procura na Play Store do Google, né? Procure lá YouVersion. E você vai ter várias versões da Bíblia, inclusive a busca. Então você digita lá a palavra-chave na versão que você quer fazer a busca, e ele vai achar os versículos que falam dessa passagem, que falam dessa palavra-chave, né?
Então, é uma forma também inteligente de você poupar tempo e buscar palavras para você ver passagens paralelas. Ok? Então, falando isso, a última parte de verdade agora do nosso método de estudo bíblico indutivo é a aplicação. O que é a aplicação? Você observou detalhes, você já interpretou e já correlacionou. Agora você vai observar tudo isso que você fez e vai buscar qual a mensagem que eu preciso entregar do que o texto diz para as pessoas do meu tempo, do século XXI. Na aplicação, nos 3 primeiros passos, observação, interpretação e correlação, o seu objetivo é entender o que o autor original quis dizer para os seus receptores originais. Então você ficou preso ao passado. Entendeu claramente o que foi dito no passado? No último passo, que é a aplicação, você faz a ponte e transporta o princípio revelado na Bíblia para o presente, para o pessoal de hoje. Então, se você vai pregar sobre aquele texto, é na aplicação que você vai tirar o que o texto diz e vai adaptar para a nossa realidade hoje. Entende? É na aplicação, portanto, que você vai buscar a moral da história. Que você vai buscar o apelo que você vai fazer no sermão. É dali que você vai tirar. É na aplicação que você vai, de fato, mostrar para as pessoas o que eles têm que mudar na sua vida, porque é o princípio do que a palavra de Deus ensina. E você já fez o extrato daquilo quando você usou os passos anteriores. Observação, interpretação e correlação. Mostrar para quem está te ouvindo, e para você próprio, que é o estudante da Bíblia, que você vai perceber o que você precisa mudar na sua vida prática para poder se enquadrar no princípio do que a Bíblia quer ensinar. Qual é o grande erro de quem fala heresia hoje? Não faz os primeiros passos e já parte direto da leitura do texto para a aplicação. Ele vai aplicar de modo errado. Vai pregar heresia. Você não tem que ser afobado para aplicar. Siga os passos. Observe, interprete e correlacione. Só depois você vai ter segurança para poder aplicar o texto que você está estudando. Ok? Perguntas? Diga. Na plataforma Udemy, você vai entrar no computador ou celular, vai digitar assim, para fazer a busca no Google, né? U-D-E-M-Y. U-D-E-M-Y. Udemy. Ali você vai procurar. Eu tenho 2 cursos gratuitos que você pode fazer. Esse que é baseado no que eu expliquei aqui de modo resumido. Esse curso é o curso Estudo Bíblico Indutivo. É esse curso que você vai procurar dentro da plataforma Udemy. Estudo Bíblico Indutivo. Se você ainda tiver dúvida, me manda um WhatsApp que eu envio o link para você e você já vai direto para lá. É mais fácil, né? O outro curso que, se você também se interessa, se você é pregador ou quer se tornar um pregador da palavra, é gratuito também esse curso que eu coloco lá nessa mesma plataforma Udemy, que é o curso de nova homilética, como ampliar o impacto da sua pregação para a geração atual. Ali eu dou dicas de técnicas para você ter uma pregação muito mais relevante e impactante para quem você for pregar hoje, numa igreja. E você pode até adaptar isso e aplicar numa aula de escola dominical. É bem interessante, eu acho que você vai gostar. Ok? Como que um pregador vai competir, por exemplo, com Netflix, com internet o tempo todo no celular? Ele tem que ganhar a atenção dos ouvintes para depois, então, aplicar o conhecimento. Por isso que quando eu começo as aulas, eu sei que quase metade do povo aqui vai embora. Mas é de propósito, eu sei, eu faço de propósito isso. Por quê? Eu prefiro ter um grupo menor de pessoas aqui, mas que estejam interessados, do que ter um grupo maior que não está nem aí, que vai ficar o tempo todo olhando o Facebook e celular. Então eu ganho muito mais tendo
tendo um grupo de alunos aqui que seja qualificado. Entende? Então, por isso que eu deixo quem não está interessado em ir logo embora e fica aqui só quem está interessado em realmente aprender alguma coisa. Tá bom? Mais alguma pergunta ou eu posso encerrar? Tranquilo? Ok?